Olá, eu não sei como você nos encontrou, mas sente confortavelmente e nos escute. Você está no Conexão História. Bem-vindos e bem-vindas, pessoal. O tema de hoje, né, como a gente já tinha mencionado, vamos iniciar uma série de podcasts gravados sequencialmente, né, a respeito da questão do Brasil dos golpes, os golpes de Estado que já houveram na nossa história aqui no Brasil, que não são poucos, né, vale a pena deixar claro, não são poucos os golpes. E para isso, né, para o primeiro episódio da série, continuamos aqui nessa conversa com o professor, né, Flávio Saldanha, que é docente lá da UFTM. A gente pode começar esses primeiros golpes mencionando a questão do Império, não é mesmo, Igor? Exatamente, Daniel. Hoje nós abordaremos sobre o golpe da maioridade, que teve ninguém mais, ninguém menos como figura central que Dom Pedro II. Isso mesmo, o nosso segundo imperador do Brasil teve uma singela participação em um golpe de Estado. Professor, esse golpe, o golpe da maioridade, ocorrido ali no final do período regencial, que dá início, obviamente, ao mandato de Dom Pedro II, ele é pouco explorado em nossas escolas. Mas como e por que esse golpe aconteceu? Bom, Igor, para começar, e até mesmo aqui para a gente nos situarmos nessa questão colocada do golpe da maioridade. Primeiro, qual era o contexto do Brasil à época? O Brasil vivia no período regencial que havia começado em 1631. E por que tivemos a regência? Porque o futuro imperador, Dom Pedro II, era menor de idade. Ele contava com 5 anos à época, quando seu pai, Dom Pedro I, abdicou do trono. A Constituição otorgada, não aprovada, Constituição otorgada, de 1924, determinava que o soberano devia ter 18 anos completos. Então, ou seja, por isso nós tivemos então o período regencial. O Brasil teve então o governo por parte de regentes, até que Pedro de Alcântara pudesse ter a sua maioridade, sua idade, completasse 18 anos para então poder ser coroado imperador Dom Pedro II. No entanto, o período regencial foi um período notabilizado por uma série de revoltas, foi notabilizado de norte a sul do Brasil por uma série de movimentos, de agitações sociais e políticas. Foi um período de grande discussão política. Aliás, é considerado o período regencial pelo historiador Marcelo Basile como um laboratório da nação, porque vários projetos de nação foram discutidos por diferentes setores da sociedade. Nesse sentido, então, tivemos um período de grande agitação política e revoltas de norte a sul do Brasil. Cabanagem no Pará, Balaiada, onde é hoje o Maranhão, Piauí e parte do Ceará. Nós tivemos a Sabinada na Bahia, Cabanada em Pernambuco, revolta dos malês em Salvador, que deixou elite de Salvador de cabelo em pé, que foram escravizados, islâmicos, que eram como malês, que promoveram uma revolta sangrenta e violenta em Salvador. Além disso, a mais longa revolta do período regencial, que até ultrapassou temporalmente o período regencial no sul do Brasil, a Farroupilha. Então, diante de todo esse cenário de agitação, de revolta, de escravizar, de movimento das massas populares, começou-se então a ser ventilada uma antecipação da maioridade de Dom Pedro. Porque havia então a convicção de que precisava imediatamente já do imperador. Tem uma figura que era vista, o imperador, como neutra, com muitas aspas, que estaria acima das paixões políticas. Então, ou seja, mais uma vez, a figura do Salvador, a figura do Messias, o herói, a redimir, a atender ao povo desamparado. Então, por isso, foi então dado esse golpe na Constituição, porque a Constituição previa 18 anos completos. Dom Pedro não tinha essa idade de 1940. Na verdade, ele era um adolescente. Tanto é que vai ser coroado Dom Pedro II, 14 para 15 anos, praticamente um adolescente como soberano, com amplos poderes em suas mãos. Então, ou seja, esse é o contexto político e social que leva aí ao golpe da maioridade, dando início aí ao período do segundo reinado, que ironicamente
começa com um golpe e termina com outro golpe, o golpe da República. É a questão das rupturas, né, Flávio? Que as pessoas pensam que a solução para tudo, né, seria realmente essa ruptura total, né? Mas a gente vê que quando a gente começa a estudar realmente a história, nunca existiu realmente, de fato, uma ruptura com o que foi anterior, né? A gente pode perceber isso mesmo quando a gente vai escutar logo aquele episódio que a gente gravou a respeito da questão da independência do Brasil, que não teve bem essa ruptura total, né? Porque ainda, querendo ou não, foi feito uma independência, mas um português ainda continuava governando a gente, né? Tem toda essa questão de implicações políticas, sociais, que afetam, né, a sociedade civil. Mas, mudando a minha pergunta original daqui, né, que eu já estou começando a ficar motivado, onde estava, nesse processo de golpe, de rupturas, né, a questão do povo, né? O povo participou também desse processo, né? Houve, além dessas manifestações de revoltas e revoluções, né, algum agente político do povo dentro desse processo? Sim, em grande medida, houve sim participação e agitação popular. A gente não pode perder de vista também que a história ela não é apenas palco único, exclusivo de ação, melhor dizendo, das elites. Pelo contrário, as classes populares também tiveram sua participação. Inclusive, foram as classes populares que serviram de freio ante aos movimentos liderados pelas elites, porque quando as elites viam que as reivindicações das classes populares eram acentuadas, eram radicais demais, as elites recuavam. E isso explica o porquê do caráter conservador da nossa independência, pelo menos a independência liderada por Dom Pedro. Porque a gente não pode perder de vista também um outro elemento. A sociedade brasileira é uma sociedade baseada na escravidão, isso é um fato. Mas, né, então você tem no topo as elites e na base os escravizados, mas tem ali um meio termo, né, há um grande contingente populacional que não é elite, mas que também não é escravizado. E quem é esse grande contingente? É o povo, de acordo com a documentação, o povo miúdo, as classes populares, que também sofriam com a desigualdade, também sofriam com a alta do custo de vida, também sofriam com desemprego, haja visto com monopólio. Havia um monopólio no comércio nas mãos dos portugueses que empregavam conterrâneos e não empregavam brasileiros. Tanto é que o presidencial também vai se notabilizar por um forte sentimento anti-lusitano. Isso é importante colocar aqui. Então, ou seja, as classes populares também pressionaram, também reivindicaram. A gente não pode perder de vista, por exemplo, a cabanagem, que foi um movimento inicialmente capitaneado pelas elites, mas quando toma-se o poder em Belém e as camadas populares passam também a reivindicar melhorias que dizem respeito principalmente à situação socioeconômica, as elites recuam. E aí vem a repressão. Tanto é que na cabanagem, por exemplo, a cabanagem foi uma guerra civil. Estima-se que 30 a 35 mil pessoas morreram na selva amazônica. Outro movimento popular, a balaiada, que contou também com classe popular e também com escravizados. Que não pode perder de vista também, não. Os escravizados também se rebelaram, também estiveram na ordem do dia. Então, ou seja, onde estava o populacho, né, o povo mais ou menos miúdo, eles também reivindicavam, principalmente nas maiores cidades, como Rio de Janeiro, Salvador, Recife. Tanto é que o medo potencial das elites políticas, da classe dirigente, era que houvesse uma aliança entre as classes populares e os escravizados. Tanto é, não é exagero, principalmente no contexto da independência, havia esse medo potencial de união das classes populares com os escravizados, que literalmente, se elas se unissem, o Brasil desapareceria para o mundo civilizado. Essa era a visão das elites. Tanto é, né, esse caráter conservador na história do Brasil, sim, há rupturas institucionais, como foi a independência, como foi o golpe da maioridade, como vai ser o golpe da República.
e outros golpes durante o período republicano, mas nós estamos falando de rupturas institucionais, mas se mantém o caráter conservador. Não se faz, essas rupturas institucionais não se faz acompanhadas, melhor dizendo, por transformações da ordem política, da ordem econômica e da ordem social. Isso é importante frisar. E isto, né, a documentação da história deste país nos traz como evidência, né, dessa desigualdade que até hoje persiste em nosso presente. Outro fantasma que nos assombra no presente. Professor Flávio, o senhor tem assim, alguma consideração final sobre esse tema tão amplo, né, sobre a questão do Brasil Império, sobre o golpe da maioridade também? Bom, de modo geral, né, esse é um tema bastante, na minha opinião, intrigante da história do país, e porque ao mesmo tempo que é intrigante, é interessante, porque muitas questões que hoje nos afligem, como por exemplo a desigualdade socioeconômica, o racismo estrutural, já estavam dadas, já eram colocadas neste período da história. Nós estamos falando aí de um momento importante da história do Brasil, que nós vamos ter aí a interiorização da metrópole, algo inédito, uma família, um imperador, né, um rei, melhor dizendo, sair de um país e vir para sua colônia. Então, ou seja, a metrópole não está em Lisboa, está no Rio de Janeiro. É um período fascinante da história do Brasil, mas que, por outro lado, é importante que, e aproveito essa oportunidade dada aqui por você, Igor, e por você, Daniel, para colocar aqui para o público que está aqui nos ouvindo, é um período fascinante, sim, mas não podemos romantizá-lo. Aliás, a história deste país, né, é uma história que não pode ser romantizada. Essa visão de uma história do Brasil glorioso, de um passado nacional, né, ufanista, ao contrário, é uma visão. Porque a história deste país é uma história, assim, tudo contraditória, com uma sociedade que não é inerte, muito pelo contrário, é uma sociedade também atuante, claro, que sofre, que padece da desigualdade, que padece aí das instituições políticas que estão nas mãos de poucos, que se perpetua também ao longo da história, mas, acima de tudo, é uma história deste país extremamente violenta, principalmente para a população negra neste país. Então, é um período da história deste país, só para finalizar aqui, interessante, intrigante, mas que não pode ser, em hipótese alguma, romantizado. Esse é o meu recado. Bem, Flávio, eu te agradeço por sua disponibilidade, né, por estar falando conosco, de disponibilidade mesmo, para nos ceder, né, conhecimento. Essa é a expressão correta. Compartilhar suas experiências e vivências dentro dessa perspectiva de estudo, né, da história do Brasil Imperial, em especial. Provavelmente nós estaremos te convidando para fazer outro episódio, mais efetivamente a questão da presença negra, né, que eu fiquei sabendo, algumas más línguas me falaram que agora tem um curso de especialização na UFTM, né, que alguns professores aí estão participando. Então vamos chamar esses dois, né, que eu nem gosto de conversar com eles, para estar conversando sobre justamente essa questão, né? Claro, Daniel, eu agradeço aqui o convite, né? Fico aí então à disposição. E claro, sim, há um curso de especialização, Lato Sensu, em Políticas Sociais e Questão Racial na UFTM. Nós estamos discutindo aí essa questão racial. Acima de tudo, também é um curso que discute a questão do combate ao racismo e a promoção da igualdade racial, né? Para mim é um prazer estar aqui durante esse período aí de quase 1 hora ou 1 hora mais, que a gente nem vê o tempo passar, para, acima de tudo, Daniel, concordo com você, para compartilhar conhecimentos. Bom, meu caro ouvinte, muito obrigado por permanecer conosco até o final. Agradecemos muito que você esteja aqui. E chegamos ao final dessa série, né, deste bloco de episódios sobre o Brasil Imperial. Muito obrigado e até a próxima, meus queridos.